Fala, time de empreendedores, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que vem sendo colocada aqui pra gente constantemente dentro das nossas mentorias. Como é que eu encontro tempo para poder empreender mesmo sendo CLT, mesmo sendo empregado? É desse assunto que a gente vai estar falando aqui hoje, nosso papo de empreender. Fica até o final que tem sempre aquele desafio para você já colocar em prática tudo que a gente coloca aqui já como ação. Olha só, esse contexto, muitas vezes, essa equação, ela é muito complicada, né? Quando a gente se confronta, né, em ter emprego e muitas pessoas pensam já de forma imediata sair do emprego, né? E não faz tanto sentido isso mesmo, porque você tem que fazer um planejamento para você poder sair do seu emprego e ficar de uma forma mais confortável. Senão você vai viver numa angústia, numa ansiedade e as coisas não irão acontecer. Porque a gente fica muitas vezes focado em determinado ponto e na verdade a gente tem um processo de maturação. Sempre existe esse processo que é natural, que as coisas acabam acontecendo no seu devido tempo. Parece uma frase um pouco clichê, mas ela existe e a gente tem que entender isso. Então é importante a gente analisar sempre o cenário. Então, dentro desse contexto, para começar a empreender, eu sempre coloco isso. Você começa pequeno, você começa, né, sem ter que pedir demissão do seu trabalho, coisa do... E aí a gente vai mostrar para você como que faz isso, pelo menos a clarear algumas coisas aí no seu dia a dia e você já poder iniciar rapidamente algo, né, que de fato leve você para esse caminho, que é o caminho do empreender, que é o caminho da sua independência, que é o caminho daquilo que você gosta de fazer. Olha lá, vamos então ao contexto de hoje, né, a situação de hoje, ao nosso objetivo aqui de hoje. Né? Dentro das minhas mentorias, dentro das minhas consultorias, treinamentos, as pessoas, né, reclamam muito, né, que não tem tempo, que são muitos afazeres e aí dificulta a empreender, já tem o trabalho a ser feito, muitas vezes é algo penoso, né? Porque você está fazendo algo que você não gosta, então sempre aquele martírio, sempre aquela dificuldade, sempre, né, aquela situação onde você não tem tanto desejo. E aí só pelo fato de ter todas essas características, a gente já se cansa, a gente já fica esgotado muitas vezes e aí não vê, né, a questão do empreender uma alternativa nas horas vagas, tá certo? Eu sei que isso tudo é normal, porque já passei por isso, eu entendo essas situações, atendo várias pessoas que também têm essa lógica no seu dia a dia. Mas a gente tem que pensar que dessa forma, as coisas, se a gente continuar do mesmo jeito, a gente só tem uma alternativa que é os mesmos resultados. E aí fica complicado a gente agir em cima de algo que, né, eu vou fazer sempre da mesma forma. Não tem essa alternativa. Eu tenho que buscar resolver o problema, eu tenho que buscar entender o problema. Isso tudo acontece, né, porque a gente entra numa famosa corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É você fazer sempre as mesmas coisas e praticamente não sair do lugar, né? Aquele ratinho que fica naquela esteira giratória ali, onde você começa a entrar num ritmo de reclamação, de justificativa, que nada, né, vai dar certo, que as coisas não funcionam, que você não consegue fazer. Tá certo? Então, o que você tem que parar, né, e analisar? É verificar como que você está usando o seu tempo. É como que você tem, né, utilizado esse tempo aí e fazer um diagnóstico. Porque se você não fizer nada, se você continuar nessa corrida dos ratos, fazendo as mesmas coisas todos os dias, vai entrar ano, vai sair ano e as coisas não irão mudar. Então você tem que mudar isso, você tem que, né, refletir. Né? Eu sempre digo isso, que as respostas estão com a gente. Pare, reflita e analise, né, o que precisa ser feito. Então, né, você tem que parar de usar o seu tempo da forma com que você está fazendo. E entender para onde está indo o seu tempo. Entender para onde você está gastando o seu tempo. Aonde você está colocando a sua energia. A sua energia, ela é vital para você. Então você tem que utilizar naquilo que vai te trazer resultados. Tá certo? Alguma das coisas você já está fazendo já. Só que você está querendo dar um passo maior, você está querendo, né, investir em empreender. E aí, em permanecer como CLT, não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. Então, ok? A gente vai colocar isso aqui para você. Olha só. Né? Primeira coisa, um diagnóstico do seu tempo. O que você está fazendo? Então, eu sempre coloco isso. Cara, coloca no papel o que você está fazendo. Porque isso sai da nossa cabeça, sai do nosso imaginário. O nosso imaginário, a nossa mente, ela tende muitas vezes a nos boicotar. Então a gente não coloca tudo no papel, ou hoje, quando a gente começa a pensar, muitas vezes, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Então anota tudo que você faz ao longo do seu dia, e aí você pode dividir manhã, tarde, noite,
como você preferir, tá bom? Para verificar o que você faz em determinados períodos, porque isso é muito importante. É como você descobrir uma doença, você tem que fazer um diagnóstico para dar a solução correta, para dar a receita certa, para dar o remédio correto. Então é a lógica que a gente utiliza sempre fazendo um diagnóstico do seu tempo, do seu passo a passo durante o dia, durante a semana. A gente já sabe que em um determinado ponto você dorme, então você já tem que estipular qual é esse momento, porque isso aí não dá para ser feito, pelo menos com muita frequência, não dá para ser feito o empreender nesses momentos, tá ok? Você também trabalha, que se a gente está falando de como empreender como CLT, você tem 2 períodos aí que você já está ocupado. Tá certo? Então você precisa, e aí, o que sobrou, né? Como que você faz o seu tempo? Como que você usa o seu tempo tirando dormir e trabalhar? É aí que você tem que investigar, é aí que você tem que entender. E aí você vai verificar que você vê muita televisão, que você fica muito nas redes sociais, que você fica jogando muita conversa fora, tá certo? São horas essenciais para aquela situação que você quer transformar, tá ok? Então, muito importante o grande segredo é você entender isso, que você vai mudar o teu jogo através das suas horas vagas. As suas horas vagas elas vão precisar ser melhores utilizadas. É nesse momento que você tem que mudar a regra do jogo. É nesse momento que você tem que virar o jogo, melhor dizendo. Ah, Marcelo, mas e o meu lazer, e a minha diversão, e o meu churrasco? Então, são decisões. Você vai ter que tomar decisões. Se você quer resultados lá na frente, o teu futuro começa hoje, na decisão que você está tomando. E aí, essa decisão ela está baseada nas suas horas vagas, que é os momentos que você tem livre. Ou você pede demissão ou você para de dormir, como a gente já analisou, tá ok? Então, é uma questão de organização. A palavra que a gente utiliza bem dentro desse contexto é você se organizar. Organizando, vai sobrar até tempo para você se divertir, vai dar tempo para você fazer as suas atividades, aquelas que você gosta, mas você vai ter que dedicar muito tempo nessa questão de querer empreender com muito afinco. Persistência e disciplina. Quando a gente organiza o nosso tempo, a gente tem que ter persistência. A gente tem que saber que não vai acontecer no primeiro, no segundo mês, talvez nem no primeiro ano, mas a gente vai dar continuidade a tudo isso e as coisas vão acontecer sim se nós tivermos disciplina. Disciplina, sempre eu traduzo aqui, é fazer mesmo sem ter vontade de fazer. Tá bom? Então você definiu que você vai encarar tudo isso, você vai lá estar todos os dias mesmo sem ter desejo, mesmo sem ter vontade. Tá bom? É isso que vai te levar ao sucesso. Uma das coisas que a gente coloca sempre aqui é você definir os seus objetivos. Onde que você quer chegar? Onde que você quer chegar nos próximos 3 meses? Onde que você quer chegar no final do ano de 2022? E foca nisso. Foca nas atividades que precisam ser feitas, as atividades que são necessárias. E aí essa organização que a gente está falando para você. Você sempre vai estar olhando o que precisa ser feito e não ficar executando atividades que não fazem o menor sentido. Então se conecta muito com isso, porque daí você passa a ser mais produtivo e aí você consegue de fato organizar o seu tempo nas suas horas vagas. Isso é muito importante. Defina o seu negócio e comece. Simples assim, mas você tem que começar pequeno. Não adianta querer começar grande, sendo que você só tem uma parte do seu tempo. Então vamos pensar aqui só como exercício, para a gente tentar colocar de maneira mais clara para você. Eu decidi que eu quero fazer bolo. Então, no final do meu expediente, eu vou para casa, eu deixo tudo organizado já, o que eu vou executar naquele dia. Primeiramente, vamos imaginar que você não sabe nada, então você vai buscar conhecimento. Então, se você chegar às 18 horas na sua casa, 19 horas, das 19 às 20 você vai estudar. Das 20 às 21 você vai, de repente, verificar as possibilidades de receitas. Você vai entrar em contato com o seu cliente, isso iniciando, e aí você vai avançando. Dia após dia você vai avançando para o próximo passo. Até o momento que você realiza o bolo e começa a vender. Poxa, mas como que eu vou vender no horário da noite? Você vende à noite e no dia seguinte talvez você entregue, entendeu? Então essa é a lógica de você encontrar sempre soluções alternativas. Você não vai se prender única e exclusivamente no tradicional. Você vai ter que criar uma forma, você vai ter que criar um processo que seja, tá certo? Para você poder desenvolver. E aí você tem algumas alternativas, você pode terceirizar muitas coisas. O que é terceirizar, Marcelo? É você contratar uma empresa, contratar uma pessoa que seja, entendeu? Mas fazer com que ela faça para você aquilo que você não consegue fazer durante o dia. E aí pode ser até a ajuda de alguns familiares, você pagando para essas pessoas,
Por que não? Mas você construindo, você iniciando o seu negócio é muito importante. Nós temos que encontrar alternativas o tempo inteiro. Nós somos empreendedores. O empreendedor encontra e resolve problemas. Ele enxerga os problemas, mas ele resolve. E não fica justificando, não fica dando desculpa, não fica falando que vai fazer depois, tá certo? Porque esse cenário não funciona, tá bom? Esse cenário ele vai fazer com que você simplesmente desista dos teus sonhos. E aí, infelizmente, né, você não vai ter outra alternativa. Você vai ter os mesmos resultados de insatisfação. Você vai muitas vezes vai ficar triste, vai ficar deprimido. E aí você, né, não chega no seu futuro nunca fazendo esse tipo de atividade, tá bom? Empreender é encontrar soluções o tempo inteiro. As dificuldades elas vão aparecer, tá certo? E a desistência não é uma opção pra gente. A gente tem que seguir em frente, né, principalmente nos dias mais difíceis. E olha que não são poucos não, tá? A gente sempre tem dias difíceis, mas eles parecem que nunca terminam. Então é importante a gente entender que o caminho, ele existe. A gente precisa trilhar esse caminho. A gente não pode abandonar esse caminho, tá bom? Isso é muito importante. Sempre encontrando alternativas, sempre encontrando soluções para as dificuldades que vão aparecer e elas sempre vão acontecer. Essa é a parte do jogo que você tem que entender da melhor forma, tá bom? Porque as dificuldades sempre vão aparecer. Nós temos que estar lá para superá-las. E aí, né, em algum momento você vai ter que optar, porque o negócio ele vai crescer. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza que o negócio vai crescer. E aí você tem que ter a definição do momento em que você vai virar a chave, que você vai sair do CLT e se dedicar por completo no empreender, tá bom? Então, são essas dicas que são importantes dentro desse contexto todo. Né? Coloca aqui pra gente se você tem mais alguma dúvida, se tem mais alguma dificuldade, mas basicamente a gente conseguiu aqui resumir de uma forma bem simples o que você precisa fazer para você encarar, empreender junto com o CLT. Principalmente organização nas suas horas vagas, definição de objetivos e execução. Vai dar tudo certo, Marcelo? Não, não vai dar tudo certo. Nós vamos ter que ajustar, nós vamos ter que, né, entender o que precisa ser feito e aí modificar com o tempo, tá ok? Essas são as dicas que a gente recomenda que você pratique o quanto antes. Para isso a gente sempre deixa aquele eu te desafio. Então, o eu te desafio de hoje qual que é? Você definir o seu objetivo, o seu negócio. Monte a sua agenda para executar esse objetivo, para executar esse negócio. E aí, o que você tem que fazer? Começar. Não dá para deixar para depois. O seu futuro começa hoje. Ele começa hoje. Ele nunca vai chegar se você não fizer nada hoje, ok? Então, isso que é muito importante. Então, organize a sua agenda, vai fazendo um passo a passo, organize aí para um mês, para 2 meses, até às vezes para aquela semana. O que você vai fazer naquela semana para você atingir aquele seu objetivo? Lembra o seguinte, sonha grande, começa pequeno sempre. E aí, na execução, acelera o crescimento, acelera a resposta. Acelera aí as suas atividades, que eu tenho certeza que esse futuro vai ser muito melhor se você começar hoje. E o nosso momento se liga nessa ideia, que é aquela frase motivacional, aquele pensamento para a gente poder colocar no nosso dia a dia e alavancar ainda mais o tema de hoje, que é uma coisa que eu curto bastante. Então, a frase de hoje é a seguinte: ninguém conquista seus sonhos trabalhando em horário normal. Nós vamos ter que dedicar muito mais tempo se a gente quer fazer diferente. Se a gente for igual à média, a gente não vai conseguir resultados diferentes. É isso que você tem que se ligar, é isso que você tem que entender, que nós vamos ter que dar algo a mais. E aí as horas vagas são essenciais para isso. Então, olha o que você está fazendo nas suas horas vagas e tire aquilo que não está agregando valor e invista naquilo que vai te trazer resultado para o teu futuro. Lembrando que o teu futuro começa hoje, tá ok? E lembrando sempre que você tem muito conteúdo aqui com a gente. Temos o nosso workshop, esse workshop ele vai acontecer ao vivo em janeiro. Mas você já pode aí se inscrevendo dentro desse nosso que é gravado, que está bem legal. São 3 vídeos de 30 minutos que vai te acrescentar muito valor, você que está querendo começar a empreender e você que está querendo dar uma revisão, dar uma reformulada nos seus conceitos aí de empreendedorismo. Eu falo bastante coisa, dá para ajudar bastante também. E temos um e-book de gestão do tempo. Também vamos ter um workshop de gestão do tempo próximo, né? E aí você já se inscreve também e você vai receber as notícias de quando isso irá acontecer. Tá ok? Queria agradecer imensamente a sua audiência. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!